Boa noite a todos. Vamos dar início à escola dominical. Domingo passado, meus queridos, nós estudamos capítulo 13, ok? De Atos. Falamos sobre a primeira viagem missionária, né? Não sei se vocês estão se recordando, nós ensinamos aqui, nós lemos, nós estudamos que Paulo e Barnabé eles saíram de Antioquia, foram até o porto chamado Seleucia, dali navegaram para a ilha de Chipre, ok? Chegaram na ilha de Chipre, na cidade chamada Salamina. De lá eles foram para outra cidade chamada Pafos, que é a capital da ilha de Chipre, né? Era a capital. Depois eles atravessaram o mar Mediterrâneo novamente e chegaram na cidade de Perge, na região da Panfilha. Depois eles foram para a cidade de Antioquia, chamada Antioquia da Pisídia. Tem duas Antioquias, né? Tem essa Antioquia aqui e essa Antioquia aqui. Depois eles foram finalmente para a cidade de Icônio, que é onde terminou o capítulo 13, ok? Então nós, dentro do contexto do capítulo 13, nós aprendemos a importância da pluralidade de líderes na igreja. Lá na igreja de Antioquia não tinha só um líder. Não tinha apenas um pastor, uma pessoa que tomava conta de tudo, né? Lá tinham no mínimo 5 líderes. Profetas e mestres que cuidavam daquele grupo, daquela igreja. Falamos também do chamado missionário. Deus é quem chama, né? A igreja tem o dever de apoiar, de identificar, mas Deus é quem chama. Deus é quem envia. Falamos do perigo da mediocridade, né? Porque Marcos, que era companheiro de viagem dele, primo de Barnabé, né? Ele voltou para casa, abandonou a viagem. Não sabemos o motivo, mas sabemos que não foi um motivo considerado digno pelo apóstolo Paulo. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos ouvir um pouco mais dessa história. Falamos também que o importante é pregar o evangelho, né? Paulo pregou para os judeus, Paulo pregou para os gentios, mas ele pregou, o importa é pregar. Nós vimos também, queridos irmãos, que os missionários Paulo e Barnabé, eles tinham uma tática simples, em 3 pontos. Eles ganhavam a atenção dos ouvintes, logo depois eles pregavam o evangelho e por fim eles desafiavam os ouvintes a crer no evangelho. Simples, ganhavam a atenção das pessoas, pregavam o evangelho e desafiavam as pessoas a crer no evangelho, ok? Se a gente fizer isso, a gente com certeza vai saber aproveitar melhor o tempo e as oportunidades, ok? Quero convidar vocês para abrirem a Bíblia comigo lá em Atos 14. Fazer a leitura do capítulo 14. É um capítulo mais curto hoje. Continua dentro do mesmo contexto da primeira viagem missionária, ok? Atos capítulo 14. São 28 versículos. Gostaria de pedir que 4 irmãos diferentes pudessem fazer a leitura. Cada irmão pode ler 7 versículos, ok? O Arlen vai começar para nós. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto judeus quanto gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os judeus. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizeram sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Sabendo-o, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar
Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram de nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, o apóstolo Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-nos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os nossos corações de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram os multidões de oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, instigando a multidão, apedrejando Paulo, arrastando-o para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisidia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus por eles, e como abrir os gentios à porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém. Obrigado, irmãos. Vamos orar. Querido Deus, neste momento queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela é a verdade, Pai. É o genuíno leite espiritual, através do qual, Deus, nós crescemos espiritualmente. Dá-nos o crescimento, Senhor. Dá-nos também o alimento maduro, o alimento sólido, Deus, para aqueles que são maduros. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, capítulo 14, então, continua tratando do mesmo assunto do capítulo 13, né? A primeira viagem missionária, ok? Primeira viagem missionária. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: para qual cidade Paulo e Barnabé foram após serem expulsos de Antioquia? Onde está isso, Carlos? Primeiro versículo. Versículo 1, né? Você pega o gancho do capítulo anterior, capítulo 13, versículo 51, e estes, sacudindo contra eles, contra aqueles, o pó dos pés, partiram para Icônio, né? Capítulo 14, versículo 1. Em Icônio, então quer dizer, eles foram expulsos para a cidade de Icônio. Eles foram expulsos da cidade, na verdade, né? E eles se dirigiram à cidade de Icônio, ok? Só uma observação: Icônio, queridos irmãos, era uma cidade populosa. Ela ficava a cerca de 160 quilômetros da cidade de Antioquia, onde eles estavam anteriormente, tá? Então, uma cidade populosa, a cerca de 160 quilômetros da cidade de Antioquia, tá? Dentro da cidade de Icônio, tá?
Para onde eles se dirigiram? Versículo 1 diz: sinagoga dos judeus, sinagoga judaica, não é? Eles se dirigiram para a sinagoga dos judeus, ok? Então, meus irmãos, vocês lembram que no capítulo passado, Paulo deu um basta com os judeus lá de Antioquia? Falou, ó, basta, agora eu vou para os gentios, não é? Mas quando Paulo falou isso no capítulo 13, ele não quis dizer que ele nunca mais ia pregar para os judeus. Ele estava se referindo àquele grupo, daquela cidade de Antioquia. Porque ele já tinha pregado e eles não queriam saber. Ele já tinha pregado e eles não queriam saber. Olha, então a partir de agora eu vou para os gentios. Ele estava se referindo àquela cidade. Por quê? Porque em Icônio, o primeiro lugar que ele vai é para a sinagoga dos judeus. Se você continua fazendo a leitura de Atos, você vai ver nos capítulos posteriores, né, que ele entrava normalmente na sinagoga dos judeus. Em alguns lugares, ele ia pregar para os gentios em primeiro lugar. Mas na maioria das vezes, ele ia para a sinagoga dos judeus. Ok? Então, quando ele deu o basta no capítulo anterior, ele se referiu àquele povo daquela cidade que já não queria ouvir. Então, se vocês não querem ouvir, eu vou falar para os judeus. Ok? Desculpa, para os gentios. Isso aí. Qual foi o resultado dessa pregação que ele fez na sinagoga judaica? Muitos dificuldades e alguns não. Isso, versículo 1. Entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer, irmãos, grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Lembra que eu falei na lição anterior? Quando fala de gregos dentro da sinagoga, são os chamados prosélitos. São os gregos que se convertem ao judaísmo, né? Então eles são tratados como judeus, porque eles são circuncidados, né? E eles passam a frequentar a sinagoga assiduamente, ok? Então, a grande multidão veio a crer, ok? Que maravilha, que bênção de Deus, né? Eles foram, pregaram o evangelho naquela cidade, porque tinham sido expulsos da outra cidade. E Deus abençoou aquela pregação maravilhosa, né? Próxima pergunta. O que aconteceu após essas conversões? Aí sim, Warner. Aí vai entrar onde você falou, né? O que aconteceu após essas conversões? Alguém mais falou por aqui, ó. Hã? Começou uma pequena perseguição, né? Começou a perseguição, versículo 2. Mas os judeus incrédulos, temos que se converteram e outros que não se converteram, é claro, né? Os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então, o que aconteceu, irmãos? Judeus incrédulos promoveram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Judeus incrédulos promoveram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Versículo 4. Dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco de novo. Apóstolos. Aí, Arley, ó. Apóstolos. Apareceu de novo. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, eles foram embora, fugiram da cidade. Então, o que aconteceu? Judeus incrédulos promoveram uma perseguição e a cidade ficou dividida. Alguns eram a favor dos judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Ok? Apóstolo. Vamos falar do apóstolo agora, né? Você viu que apareceu apóstolos? Mas Barnabé não era apóstolo, era? Não no sentido dos 12 escolhidos, né? E na verdade, ele não era nem dos 12 e nem Paulo, nenhum dos 13, vamos dizer assim, né? E nem o Matias, que foi escolhido também com os critérios de que tenha visto o Senhor ressurreto e tivesse acompanhado desde o começo, né?
a pregação de Jesus, né? Então, cochilou, tá? Se quiser colocar lá no bercinho, viu? Fica à vontade. Então, qual é o sentido aqui? Vai acostumando mesmo. Assim mesmo. Mais jeito, hein, irmão? Então volta aqui, irmãos. Vou lembrar aqui para vocês o seguinte. O versículo 4 fala aí, ó. Finalzinho do versículo 4. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Versículo 14. Porém, ouvindo os apóstolos, Barnabé e Paulo, tá? Então, irmãos, nós sabemos que Paulo foi chamado apóstolo de Cristo, fora do tempo, mas Jesus o chamou, né? E o comissionou para ser o seu apóstolo. Só reforçando aqui, tá? Que nós já falamos. A palavra apóstolo significa um enviado, tá? Às vezes, ela é traduzida por mensageiro. Mensageiro é um enviado, uma pessoa que foi enviada, né? Essa palavra é traduzida por mensageiro em 2 Coríntios 8, 23, por exemplo, em Filipenses 2, 25, falando de outras pessoas, tá? Depois eu posso passar os textos para vocês consultar em casa, tá? 2 Coríntios 8, 23, Filipenses 2, 25, que é o caso aqui, que ele está se referindo a Barnabé, não é? Barnabé e Paulo foram enviados pela igreja de Antioquia. Eles eram mensageiros das igrejas. Voltou. Mensageiros das igrejas, né? Tá bom. Vamos lá. Como é que os irmãos Barnabé e Paulo reagiram diante das perseguições? É só isso. Em primeiro lugar, o que eles fizeram? Versículo 3. Ei, alguém, irmão, por favor. Intentaram demorar-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizeram sinais e prodígios. Então, quando começou a perseguição, como é que eles reagiram? Perseveraram, eles continuaram lá, por enquanto, por um momento. Porque diz aí o versículo 3, entretanto, quer dizer, o versículo 2 fala, os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo. Mesmo com essa perseguição, mesmo com essa tribulação, eles continuaram pregando o evangelho. E o resultado veio, porque eles falavam ousadamente em nome do Senhor. Eles faziam milagres e sinais, prodígios. E as pessoas estavam se convertendo na cidade. Só que a tribulação foi aumentando, foi chegando num determinado patamar que eles ouviram dizer, lá no versículo 5, como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associado com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, versículo 6, sabendo eles, ficaram sabendo dessas notícias, aí sim, fugiram. Então, em primeiro momento, irmãos, eles perseveraram, mesmo com as perseguições. Depois, num segundo momento, eles entenderam que era melhor fugir para outra cidade. E aí vem a nossa primeira pausa aqui para fazer uma aplicação para a nossa vida, né? Porque a parte deles também já estava cumprida na cidade, né? Pode ser que sim. Foi proposto, né? Eles conseguiram. Difícil falar isso, né? Mas pode ser que sim. Sim. Enquanto estava só no debate teológico, eles ficaram. Quando passou para a agressão física, eles... Eles estavam sendo ameaçados de morte, apedrejar. Apedrejar não é só uma pedrinha, né? Mas o versículo 2, Deide, fala assim, ó. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Quer dizer, a primeira tribulação não foi só debate teológico, não. Né? Diz aí que eles irritaram, eles provocaram os gentios contra os apóstolos, contra os dois. Eles estavam sofrendo certo tipo de afronta, a gente não sabe qual, né?
Mas a questão é o seguinte, irmãos. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Nós temos que ter isso seguro, como uma rocha firme. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Paulo, a gente sabe, não só por esse trecho que a gente leu, mas por outros trechos, que ele vivenciou momentos bem diferentes na história da sua vida como missionário. Ele foi amado e honrado. A gente viu aqui nesse texto aqui que ele foi até idolatrado. Ele foi chamado de Deus, né? Mas também foi apedrejado, né? Ele foi chicoteado, né? Ele foi lançado ao mar, né? Ele foi lançado na cadeia lá em Filipos, no capítulo 16, acorrentado pelos pés, né? Ele foi perseguido, mas ele também foi livre, foi liberto, né? A sua integridade física, meus queridos irmãos, não era a sua prioridade. Presta atenção nessa frase que eu falei. A integridade física de Paulo não era a prioridade dele. A gente vê isso quando lê o texto, não é? Por várias vezes ele encarou sofrimentos físicos para a glória de Deus. A gente viu aqui que ele foi apedrejado, só que na outra cidade de Listra. Ele foi apedrejado. As pessoas achavam que ele tinha morrido, não é? No primeiro momento, em Icônio, mesmo com a perseguição, ele continuou, né? Lá em Filipos, ele foi preso e foi acorrentado. Até foi morto por causa do Evangelho, né? Todos os apóstolos foram mortos por causa do Evangelho. Então, a integridade física deles não era o primeiro plano. Mas, algumas vezes, eles fugiram da perseguição. Será que eles tinham medo? Acho que o medo faz parte do ser humano, né? É um sentimento. Mas será que eles estavam fugindo de medo? Eu creio que a gente vê na Bíblia, por exemplo, em alguns lugares, os próprios discípulos falaram para Paulo: Paulo, não vai lá não. Não vai para Jerusalém não, que eles vão te pegar e vão te matar. Paulo falou: olha, eu estou pronto para isso. Eu tenho que ir, não é? Eles não tinham esse tipo de medo. Mas às vezes, para o bem do Evangelho, para o crescimento do Evangelho, eles mudavam a estratégia, não é? Então, assim, tem uma regra para isso? Não tem. A Bíblia não fala, faz isso ou faz aquilo, né? A Bíblia não narra que eles foram covardes, em nenhum momento, né? Então, assim, como saber a hora certa de encarar e a hora certa de fugir? Olha, eu tenho 2 conselhos para dar para vocês. Primeiro, dependa do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Busque a Deus. Ore. Leia a palavra. Jejue. Congregue. Testemunhe de sua fé. Viva com Deus diariamente. Dependa do Espírito Santo. Ore e fala: Deus, me dá sabedoria para saber como que eu vou agir agora. Porque a tua palavra não fala. Faz isso, Rodrigo. Me dá sabedoria, Senhor. Descansa no Senhor. Dependa do Espírito Santo, né? Seja dirigido pelo Espírito Santo, né? É o conselho que eu tenho que dar para vocês. Às vezes está na hora da gente encarar a multidão, encarar as pedradas, falar: olha, vocês estão fazendo coisa errada, vocês estão indo para o inferno nesse caminho, vocês precisam se converter. Mas em determinado momento você já pregou o Evangelho naquela cidade, as pessoas já ouviram e estão rejeitando. Estão te perseguindo, talvez seja a hora de você partir para outro lugar. Você já fez sua missão lá, você já pregou o Evangelho, né? Então tem que depender do Espírito Santo, né? É delicado esse assunto aqui. Não tem uma ordem direta, ok? Beleza? Vamos continuar? Vamos ver o trajeto de Paulo e Barnabé. Então eles saíram de Icônio e foram para a cidade chamada Listra, primeira cidade, né? Aí o versículo 8 fala: em Listra, foi a primeira cidade para onde ele foi, né? Em Listra, o que Paulo fez lá, irmãos? Deixa eu falar de Listra antes, tá? Listra era uma cidade bem próxima de Icônio, é a mesma coisa, vamos dizer assim, Uberlândia, Araguari, né?
35 quilômetros, bem pertinho, tá? Tem um personagem bíblico que nasceu em Listra, quem sabe? Que veio se unir a Paulo na segunda viagem missionária. Não é Silas. Timóteo. Timóteo é de Listra. Lá no capítulo 16, versículo 1 fala isso, que Timóteo era de Listra, tá? E também só isso que eu tinha que falar, tá? Então, como eles foram recebidos na cidade de Listra? Quando eles chegaram na cidade, o que está narrado aí? O que foi a primeira coisa que Paulo fez? Curou um paralítico esse paralítico nasceu assim. Te lembrou uma outra ocasião? Quando? Pedro, no capítulo 3, está na porta do templo, chamada Formosa, a porta chamada Formosa, né? Estava Pedro e João, né? E eles curaram também um paralítico de nascença, né? Então aqui, Paulo estava com Barnabé e Paulo cura ele, no poder do Espírito Santo de Deus, né? E aí, o que aconteceu quando Paulo curou esse homem? Como é que eles foram recebidos? Achavam que ele era um deus, que eles eram deuses. Júpiter e Mercúrio. Na mitologia grega, porque ali o Império Grego já tinha ido embora, né, gente? Eles estavam no Império Romano, tá? Então, o Império Romano veio depois do grego, claro, né? Então, na mitologia grega, entre aspas, o deus principal deles era Zeus. E na mitologia romana, que incorporou a grega, o principal era Júpiter. Então, a gente não sabe por que Barnabé foi escolhido como sendo Júpiter, né? E Paulo, porque era o principal portador da palavra, ele que falava mais, foi chamado de Mercúrio, que é o mesmo de Hermes, na mitologia grega, né? Então, só um comentário aqui para vocês saberem, tá? E aí eles foram tratados assim, né? O que eles levaram para o meio da rua? O que os homens da cidade levaram para o meio da rua? Ofertas. Bois e? Isso, grinalda. Coroa de flores. Bois e grinaldas. Eles colocaram na cabeça até dos animais, na cabeça das pessoas que eram consideradas como deuses ou dignos de honra, né? Então eles queriam tratar aqueles dois homens missionários como deuses, né? Então, eles foram tratados como deuses. Por quê? Porque curaram um homem paralítico de nascença, né? Então, vamos lá, seguindo aqui. Ao pregar o evangelho aos judeus, vocês se lembram da estratégia que Paulo e Barnabé usavam? Isso. Mas quando eles pregavam para os judeus, o que eles usavam para chamar a atenção dos judeus? A lei, o Antigo Testamento. Sempre contava a história da lei do passado, não é? Para os judeus, não é? Agora, irmãos, aqui ele estava diante de gentios, pessoas que estavam com a mitologia romana e grega na cabeça, né? Como eles pregaram o evangelho aos gentios de Listra? Porque se eles falassem da lei, seria uma coisa que eles nunca, talvez, tinham ouvido falar, ou teriam um conhecimento muito pequeno, se tivesse conhecimento. O que eles falaram? Como é que eles anunciaram o evangelho aos gentios de Listra? Conforme os versículos 15 e 17. Em primeiro lugar, eles falaram de um Deus que é criador, né? Eles afirmaram a existência de um Deus criador que está vivo. Versículo 15. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Há um Deus que criou todas essas coisas. Criou o céu, o mar, a terra, o mar e tudo que há neles. Há um Deus.
Importante isso. Para nossas vidas isso é importante. Porque às vezes a gente fala com pessoas que nem sabem o que é Velho Testamento, irmãos. Né? Deus, homem, Cristo, resposta. A gente tem que começar falando sobre há um Deus que criou todas as coisas. É importante isso. Depois, o que eles falaram no versículo 16 e no comecinho do 17? Esse Deus, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Irmãos, povos, vocês que ouvem a palavra de Deus, existe um Deus que não abandonou essa história. Foi isso que eles falaram. Olha, no curso da história, Deus permitiu que as coisas acontecessem como estão, não é? Deus, ele não é um Deus que sumiu, que criou o mundo, abandonou, deixou o mundo do jeito que está. Não, ele está presente. Ele está de olho em todas as coisas. E o final do versículo 17 diz o quê? Dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Se você tem um sol que brilha e te dá plantações, alimento, foi Deus que fez. Se você tem chuva que rega a terra, é Deus quem dá, né? As frutas que brotam do campo, é Deus quem dá. Se você tem alegria em viver, porque Deus providencia o alimento, o sustento para vocês. Há um Deus vivo. Essa foi a maneira, Carlos, como eles chamaram a atenção dos gentios, né? E a gente sabe que eles pregaram o evangelho lá, né? E que pessoas se converteram lá. Eu vou chegar lá daqui a pouco, tá? Porque começa o versículo 15 falando, olha, nós, senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho. Eles anunciaram o evangelho lá, não ficou só nessa introdução, não. Aqui no texto a gente só tem a introdução, o começo da conversa. Mas eles anunciaram o evangelho, eles falaram de Jesus lá. Aqui não tem, mas eles falaram, né? Tanto é que quando ele é apedrejado, quem que estava rodeando ele? Os discípulos. Ele já tinha discípulos nessa altura, né? Pessoas que ouviram o evangelho e se converteram, né? Então ele tinha discípulos, né? Então olha que interessante aqui, irmãos. Eles estavam lá, fizeram um milagre. As pessoas queriam adorá-los, né? Sacrificar bois ali, touros, né? E aí eles entram, rasgam as roupas com sinal de, olha, tá errado, tá tudo errado o que eles estão fazendo. Com muito sufoco eles pararam com aquilo. Aí quando tudo parece que vai ficar bem, o que acontece? Então quando você acha que está tudo bem, ora, vigia e ora, irmão, né? Que pode piorar, né? Então, o que aconteceu? Versículo 19. Alguém lê para mim, por favor. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando morto. Irmãos, os judeus que já vinham perseguindo ele nas duas cidades anteriores, a cidade de Antioquia, que eles tinham sido expulsos de lá, lembra? Eles foram expulsos da cidade. E em Icônio, que eles fugiram, porque eles iam ser apedrejados, eles se juntaram, chegaram na cidade de de Listra, onde eles estavam. Na hora que eles conseguiam apaziguar a multidão lá, que estavam querendo adorá-los, eles provocaram um novo tumulto. E nesse tumulto, Paulo foi apedrejado. E foi arrastado, diz aí a Bíblia, arrastado para fora da cidade, não querendo você aqui. Tchau! Não querendo você na nossa cidade. E nem na cidade deles, que essa cidade nem é nossa, né? Não queremos vocês aqui. Não queremos essa pregação aqui. Não queremos esse evangelho aqui. Não queremos esse Jesus aqui, né? Arrastaram ele para fora da cidade. Então o que acontece? Judeus de Antioquia e Icônio chegam em Listra
e promove uma perseguição contra Paulo e Barnabé, apedrejando Paulo e arrastando para fora da cidade. Irmãos, mais uma aplicação aqui para mim, para nós, tá? Eu chamei essa aplicação de elogios e pedradas. Primeira coisa, não se iluda com elogios. Ô Wesley, você tocou demais, cara. Você é bom, cara, você é bom mesmo, viu? Ô, Carlos, não, mas você pregou bem, cara. Você prega demais, cara. Você é o mestre das pregações, né? Irmãos, cuidado com os elogios. Ok? Elogio pode ser um laço para você cair. Para te pegar. Ok? Tudo pode mudar da noite para o dia. Aquelas pessoas que estavam elogiando Paulo e Barnabé meteram pedrada neles. Tudo pode mudar da noite para o dia. Cuidado. Não se iluda, né? Seja humilde, reverta toda a glória, né? Olha só, reverta toda a glória de seu trabalho para Deus, sempre. O Rafael, você tocou bem, glória seja dada a Deus, porque foi para Deus, né? Eu estou fazendo o melhor para Deus. Carlos Nisso, mesma coisa, melhor para Deus. Quem está servindo, recebeu um elogio, glória a Deus. Recebeu uma crítica, aí a culpa é nossa mesmo, né? Aí a gente tem que melhorar. Mas o elogio, a glória é para Deus, né? Paulo, interessante. Ele foi apedrejado. O que aconteceu, irmãos? Versículo 20. Alguém lê para nós? Versículo 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé. Levantou-se e entrou na cidade. O cara não desistiu. No outro dia ele foi embora. Mas ele voltou para a cidade naquela mesma noite, naquele mesmo dia. Ele não teve medo de tomar mais pedrada. Ele voltou para a cidade. Ele não desistiu. Aí ele foi com Barnabé no dia seguinte para outra cidade, né? Mas antes disso, vamos fazer essas duas aplicações. Reverta toda a glória para Deus. Não desista de servir a Deus, mesmo depois de muitas pedradas. Não desista. Não tenha medo de apanhar para a glória de Deus. Ok? Se você está apanhando, você está fazendo coisa errada, você tem que refletir e consertar. Se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, voltar-se para Deus. Agora, se você está apanhando, está fazendo a coisa certa, glória seja dada a Deus. 1 Pedro fala isso, capítulo 4. Né? Beleza, continuando, hein? Então eles saíram de Listra e foram para a cidade chamada Derbe. Fala, Erwin. Você estava falando dessa passagem aí, que ele tomou umas pedradas. Aí tem que lembrar aqui que ele não teve novo tipo de ferimento. Ele foi apedrejado, levantou assim e ainda estava pregando. Então, tipo assim, o cara foi um Superman. As pedras acertou nele, mas ele caiu, o pessoal foi embora e de repente ele levantou. Tem dois fatos importantes aqui, tá? O primeiro fato. O primeiro fato, versículo 19, tá? Versículo 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Então, assim, ele não ficou sorrindo nem com os olhos abertos. Ele realmente ficou prostrado lá. Ele ficou detonado, no bom sentido da palavra. Só que também, o outro lado do texto diz que, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se. Não fala que os discípulos levantaram ele. Levantou-se, ele sozinho, né? E entrou na cidade. Eu não posso falar que esse não está machucado. Eu não posso falar que ele não está machucado. Pedrada, né? Então, por isso que eu estou colocando 2 pontos aqui. Ele foi apedrejado, sim. Ele foi... Não, eu sei que você não falou isso. Você não falou que não foi. Eu estou querendo mostrar aqui, realmente, as pedras essas pedras de ouro. E não fizeram efeito no corpo dele, né? Porque ele levantou e foi pregado. Não quer dizer, se eu tomar umas tijoladas dessa, eu vou ficar comendo um mês de coma no hospital. Se Deus fizer um milagre, né?
Isso. Então, se Deus fizer um milagre e te curar ali, né? Então, assim, Que é capaz de ter o texto, ele não dá detalhes, né, Everton? Então, assim, o que fala é que ele foi apedrejado e que ele ficou semi-morto ali no chão, né? E aí, de repente, ele levanta e volta para a cidade. A gente não sabe quanto tempo, né? Que demorou para levantar. Né? Pode ser imediato, pode ser 2, 3, 4, 5 horas. Né? Mas o que a gente sabe é que se ele fosse apedrejado e ele, como ele estava semi-morto, ele não estava bem, né? Ele estava mal. Então, assim, o que o texto deixa transparecer mesmo é que Deus interviu nessa maneira. De alguma forma ali, Deus interviu e ele não ficou de cama, ele voltou caminhando. Ali eles faziam caminhadas, né? Então, o efeito que um apedrejamento teria, não teve em Paulo. Então, Deus fez alguma coisa maravilhosa ali, né? Tá cheirando queimado, gente, né? Aqui dentro, não? É fora? Tá. Então, Derbe, vamos lá, Derbe. Derbe ficava a 60, 65 quilômetros de Listra. Tem um companheiro de Paulo, que a gente vai ver lá no capítulo 20, chamado Gaio. Gaio. Ele nasceu em Derbe, né? Então, muitos dos discípulos ou dos companheiros de Paulo eram convertidos dessas regiões aí, ok? Tá? Como o versículo 21, irmãos, descreve o trabalho que foi feito na cidade de Derbe. É bem resumido. O que aconteceu lá? Anunciaram o Evangelho, benedictício os discípulos. Ponto final. Né? O que fez em Derbe? Anunciou o Evangelho e fizeram? Muitos discípulos. Muitos. É importante essa palavra. Né? Anunciaram o Evangelho, fizeram muitos discípulos. Derbe, irmãos, foi o ponto final da primeira viagem missionária. É lógico que depois eles vão voltar, né? Mas é a última cidade que eles fizeram o trajeto. Agora eles vão fazer o trajeto oposto, de volta. Eles vão voltar. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouco no mapa, tá? Então, eles anunciaram o Evangelho e ali fizeram discípulos. Eu gostaria de ler com vocês os versículos 21, 22 e 23. Muito importante. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Eles não desistiram, nem mesmo com tanta perseguição. Versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então eu pergunto para vocês, irmãos, aliás, eu não pergunto, eu vou concluir aqui, ó, o trabalho evangelístico de Paulo e Barnabé, né? Seguiam alguns passos bem interessantes. Primeiro passo, pregação do Evangelho. A gente vê isso em todo o livro de Atos, 13, capítulo 14, capítulo 15, e aí vai, tá? Pregava o Evangelho. Depois, ele voltava discipulando os convertidos. Ele não pregava o Evangelho e falava, tchau pra vocês, agora vocês se viram, que eu vou para outro lugar pregar o Evangelho. Não. O que diz aí o versículo 22, irmãos? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando, encorajando aqueles irmãos, animando eles. Você fortalece a alma através da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, não é? Depois de discipular os convertidos, o que eles faziam? Organizava a igreja. As igrejas, diz aí o texto, né? Olha, promovendo em cada igreja, ou seja, nas igrejas, em cada cidade, né, a eleição de presbíteros, plural, não só um, não era só um líder a igreja. Então, Paulo voltou, fazendo um sentido oposto, olha lá, ó. De Derbe, ele voltou para Listra, onde ele tinha sido apedrejado, voltou lá, fortaleceu a alma dos discípulos, exortou os discípulos, elegeu presbíteros, foi em Icônio, fez a mesma coisa, foi em Antioquia, fez a mesma coisa.
precisamos, como igreja, aprender esse padrão bíblico. Pregar o evangelho, discipular os convertidos e organizar esses convertidos em uma igreja. Né? Se é num lugar, por exemplo, distante, né? Um outro ponto da cidade, faz discípulos. Dê um número de discípulos que você já discipulou, já instruiu nos caminhos do Senhor, formam um novo grupo. Vamos lá, por onde eles passaram pela volta? Eu já falei essas 3 cidades, Listra, Icônio e Antioquia. Depois eles voltaram para Perge, também onde tinham ido. Versículo 25 diz: e tendo anunciado a palavra em Perge. É importante isso aqui, porque quando Paulo foi na ida, no caminho de ida, o texto da Bíblia, no capítulo 13, não fala que ele pregou o evangelho lá, fala que ele passou por lá. Mas na volta, a Bíblia fala que ele pregou o evangelho lá. Então, nas cidades por onde ele passou, ele pregou o evangelho. Se ele não pregou na ida, na volta, com certeza, ele pregou. Certo? E aí diz aqui que de Perge eles se dirigiam a uma cidade chamada Atália, que é um porto, uma cidade portuária, de onde ele pegou um barco, um navio, e voltou para Antioquia. Ele não passou pela ilha de Chipre dessa vez, na volta. Né? Ele cortou caminho pela ilha de Chipre, não sabemos porquê, né? Só sabemos que ele agiu assim. A viagem completa, irmãos, deve ter durado aí de 2 a 3 anos, da primeira viagem missionária, ok? Tudo terminou como começou. Versículo 27, ali chegados, o que diz aí? O que eles fizeram? Reuniram a igreja. Quando eles partiram, a igreja estava reunida. Abençoaram eles, impuseram as mãos sobre eles, falaram: vai que nós estamos com vocês. Não é? Quando eles chegaram, a igreja se reuniu de novo para ouvir tudo que tinha acontecido lá. Que bênção! Que bênção poder ser enviado por uma igreja e poder ser recebido de volta por essa igreja reunida. Né? Paulo e Barnabé voltam e contam. Quem é que abriu a porta do evangelho, irmãos? Quem é que abriu a porta à fé? Foi Paulo e Barnabé? O que diz o texto? Deus, versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Como Deus abrira aos gentios a porta da fé. Nós somos apenas instrumentos nas mãos daquele que abre os corações para o evangelho. Ok? Eles permaneceram na cidade, versículo 28, não pouco tempo, né? Talvez aí 1 a 2 anos, ok? Depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Conclusões e aplicações. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Não tenha medo, irmãos. Lute contra os seus medos. Entregue os seus medos no altar de Deus. Fala: Deus, a minha vida é para o Senhor, para servir o Senhor. Me ajuda a superar os meus medos. Não quero ter medo de sofrer, nenhuma chacota. Eu quero falar do evangelho. Porque aqui em Uberlândia a gente não morre por pregar o evangelho, né? Mas a gente é ironizado, criticado, né? Não tenha medo, não tenha vergonha, irmãos. Não desista de servir a Deus. Busque direção de Deus, ok? Segunda aplicação: toda glória pertence a Deus. Reverta a glória para Deus. Assim como Paulo e Barnabé fizeram. Eles disseram, né? Ele abre a porta. Não sou eu, né? Por último, faça a sua parte, segundo a igreja dos irmãos. Pregue o evangelho. Discipule os convertidos. Organize esse grupo que se converte, ok? Vamos orar, Pai de amor. Obrigado por esse capítulo. Desafia, Pai, nossos corações para sermos uma igreja missionária, como aquela igreja de Antioquia, que enviou os missionários e que os recebeu de volta, e que se alegraram com eles, que se alegrou com eles, Pai, e que esteve com eles por algum tempo, confortando-os e reanimando-os, Deus, para continuarem o trabalho posteriormente, Pai. Abençoa a nossa igreja em nome de Jesus.